ao Senhor nessa noite. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Queria deixar algumas saudações. Primeiro, o Samuel, que está tocando contrabaixo. Tem uma esposa ali que não se aguenta de alegria ali embaixo. Bem-vindo, viu? Nossos conhecidos ali, se tornou conhecido a pastora Guerra no trabalho, no dia a dia, né? E o Silvano também é lá da prefeitura, né? Levanta a mão, Silvano. Às vezes a gente não identifica. Então, quem precisar aí de alguma coisa da prefeitura, fala com o Silvano, ele... Se não chegou asfalto na tua rua, caixa d'água, tudo, fala com o Silvano. Eu queria também comentar o pastor Raul, que foi nosso professor lá no Iavé, né, que veio com o filho aqui essa noite. Bem-vindo, pastor. Que Deus abençoe, viu? Queria destacar esses irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles. Coloca para mim aqui já o nosso tema de hoje. Eu queria trazer um tema muito importante para nós nessa noite. Vou pedir a presença do nosso tecladista aí. 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Que tecladista trabalha? 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. E levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-la no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum dos que estavam na casa de Dagom pisaram o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e o assolou, e os feriu com hemorroidas, e Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eu queria falar um tema hoje bem diferente. Eu queria falar que a presença de Deus também provoca estragos. Eu sei que na maior parte das vezes a gente gosta de falar que a presença de Deus nos abençoa. Nós vamos ver isso. Porém, na verdade, hoje eu quero falar que a presença de Deus também provoca estragos. Isso tem um motivo, eu vou explicar para você. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um que está aqui essa noite, que seja o mover do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre Teu povo. Nós Te louvamos e Te agradecemos e cremos que Tu já estás aqui com Teu círculo de fogo, a Tua presença, a Tua glória, Teus anjos, Teus querubins, Teus serafins, porque a glória só é do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. O culto já está tão abençoado, mas eu vou deixar essa mensagem com você. Eu quero dizer que sempre nós gostamos de falar sobre as bênçãos de Deus. Por vezes, nós gostamos que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, que Deus traga graça, e Ele faz isso. Em Josué capítulo 1, verso 5, por exemplo, você vê as bênçãos de Deus quando a Bíblia fala que Deus falou a Josué: olha, ninguém te susterá diante de ti. Deus prometeu a Josué que seria com ele, não só em um dia, mas durante toda a sua vida, que Deus seria com Josué. O abençoaria, cuidaria dele, cuidaria da sua história.
E a Bíblia fala que, assim como fui com Moisés, serei com você. Quantos querem receber essa palavra essa noite, que Deus é com você? Levante a mão. Olha, tem uma outra bênção incrível. A Bíblia fala que Deus transforma medrosos em valentes. Josué 5,13, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Israel era um povo de escravo, e Deus olhou para esse povo de escravo e disse assim: pessoal, é o seguinte, fica comigo, que eu vou transformar vocês medrosos em valentes para a glória do meu nome. E Deus abençoou o povo. Era um povo de escravos, era um povo medroso, e Deus foi abençoando, foi fortalecendo. Quantos querem essa bênção, que o medo vá embora e você seja um valente do Senhor? A Bíblia diz aqui que Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, um dia foram desafiados a adorar a estátua de Nabucodonosor. E a Bíblia diz em Daniel 3,17, eis que o nosso Deus a quem servimos vai nos livrar, disse os amigos de Daniel, a Nabucodonosor, da sarça ardente. Porque Nabucodonosor tinha dito que todo aquele que não orasse, não se prostrasse, a sua imagem seria lançado na fornalha de fogo. E eles falaram: nós não nos prostraremos, nós não servimos a estes deuses, nós não servimos a uma estátua. O nosso Deus é Criador do céu e da terra. E eles falaram para Nabucodonosor: olha, o nosso Deus sim pode nos livrar, o senhor sabe disso. Mas se o senhor, fique sabendo que se Ele não nos livrar, porque tem gente que adora a Deus só se Deus der a bênção, mas eles estão falando aqui, se Deus não nos der a bênção, ainda assim, mesmo morrendo, nós serviremos ao nosso Deus. E Deus os livrou. Quem conhece a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, diante de tudo aquilo, ele orando 3 vezes ao dia, e a Bíblia fala que ele foi como que sendo obrigado a orar somente ao Deus ali da Babilônia, ao rei da Babilônia, e a Bíblia diz que ele continuou orando a Deus, o Deus do céu, o Criador do céu e da terra. E ele foi condenado a ser jogado num lugar cheio de leões, numa cova, e a Bíblia diz que Deus o livrou da cova. Deus o livrou porque o nosso Deus livra a nossa vida. Quantos estão aqui que querem o livramento do Senhor sobre a sua vida? Eu teria que falar sobre Paulo, que dizendo, diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos querem essa bênção? Nada nos separa do amor de Deus. Mas cuidado. Quando alguém se coloca para zombar de Deus, cuidado. Quando alguém se coloca para rir do que Deus não ri, quando alguém se coloca para fazer o que Deus não faz, quando alguém se coloca a fazer alguma coisa que não glorifica a Deus, tome cuidado. Porque Deus traz bênçãos, mas Deus também traz estragos. Deus, ele traz bênção, mas na Bíblia você vê Deus trazendo também desgraças, coisas que estão fora da sua graça. Nosso cristianismo, guarde isso, não é um cristianismo covarde e molenga. Não é. O nosso Deus é um Deus campeão. É um Deus do sobrenatural. É um Deus que expele demônios, que cura enfermos, que abençoa a igreja, que cuida do missionário, que apoia dia após dia o seu povo. E se não fosse Deus, nós já estaríamos mortos. Nosso Deus não é um Deus molenga. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. E tome cuidado, porque Deus traz a sua bênção, mas Deus também traz o seu estrago. A Bíblia fala que nós temos derrotado tantos impérios. A Bíblia conta a história de uma igreja tão humilde,
que derrotou, louvado seja Deus, o Império Romano. Nós cantamos uma música na equipe de louvor que os leões não puderam impedir a marcha da igreja vitoriosa, que os imperadores, que os reinos caíram diante da cruz de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo dias estranhos. Nós estamos vivendo dias em que nossa fé tem sido desafiada. E a mensagem dessa noite é que assim como Deus nos abençoa, Deus também coloca a sua mão naquilo que não pertence ao seu nome. Eu queria compartilhar com você alguns momentos de reflexão. Primeiro, eu queria que você olhasse as ideologias e pensamentos que têm estado diante do mundo em que nós habitamos. Recentemente, nós vimos uma abertura das Olimpíadas. Nós vimos as Olimpíadas colocando o que eles acreditam. E eu não assisti à abertura das Olimpíadas, mas eu assisti alguns flashes que foram colocando diante das coisas que nós, como cristãos, começamos a ver com estranheza. Em primeiro lugar, eu quero que você possa ver comigo que as Olimpíadas deveriam ser um ambiente em que gerasse união, gerasse paz entre as nações. A ideia da Olimpíada é que todos pudessem se divertir, estarem nas disputas dos esportes, mas com paz, com união. Deveria ser um lugar onde a França pudesse contar um pouco da sua cultura, onde ela pudesse contar ao mundo um pouco do que ela faz. O lema da França é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que aconteceu na abertura dessa Olimpíada, na realidade, foi uma afronta a muitas coisas do nosso Deus. Cenas com fundo teológico, nós observamos, por exemplo, cenas com fundo apocalíptico. Nós vimos defesa de ideologias. Nós vimos algo ofensivo e não de paz. Embora muitos falavam que estavam defendendo as múltiplas ideias, a nossa Olimpíada da França, ela foi um lugar onde muitas coisas começaram a acontecer contrário à voz do Senhor. O fundo musical que tocou nas Olimpíadas chama-se Orfeu dos Infernos. É a música que estava por trás de toda a abertura. Orfeu dos Infernos. O tema como cabarés, feminismo, pró-aborto, estava bem claro para todos nós. E duas cenas nos chamaram a atenção. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu não quero falar. Eu só quero pegar isso para a gente ir para frente da mensagem. Eu quero que você veja que o nosso mundo, ele não é contra ninguém. Ele só é contra Cristo. Porque de todas as religiões do mundo, só Jesus Cristo diz que Ele é o único Salvador, Senhor e Rei. Se você pegar o islamismo acredita que um cristão pode sim ser salvo. Mas Jesus Cristo disse que só Ele pode salvar uma alma. Então, na realidade, nós somos o único povo na terra que acredita que há um só Salvador no céu e na terra, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Portanto, se você observar bem, é todos contra nós, e nós tentando se defender, buscar, orar, clamar a Deus. Portanto, nas Olimpíadas, uma imagem que ressaltou muito foi a imagem desse cavaleiro, que na verdade é um tema apocalíptico. Esse cavaleiro que disseram depois alguns que era uma mulher, não dá para perceber, mas cavalgava sobre as águas, e as bandeiras das nações iam atrás desse cavaleiro. Se você olhar em Apocalipse 6:2, dizia: olhei, e eis que um cavalo branco, ao que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Cavalo significa força. Cavalo significa uma força militar. A coroa significa um símbolo de vitória. E o arco é uma arma que lança longe a sua flecha, mostrando a influência, então, ali nas Olimpíadas, ou no caso do texto bíblico. Quando esse cavalo entra, e as bandeiras todos vão atrás, até um rapaz falou assim: mas o cavaleiro é prata.
Sim, mas a Bíblia não diz que o cavalo é branco. Ela não fala, a Bíblia não fala sobre a cor do cavaleiro. Fala da cor do cavalo. Então, quando a abertura da França, ela coloca um cavaleiro, a gente já começa a se ligar. O que eles querem contar para nós? O mundo inteiro, você escuta isso desde o nosso presidente a outros presidentes fora, pedindo um governo mundial. Governo mundial, governo mundial. Todos achando que o governo mundial vai resolver alguma coisa. Mas já a Bíblia, há 2000 anos atrás, falava sobre isso. Então, na verdade, o cavaleiro branco, né, o cavalo branco, na realidade, o seu arco, cavalgando sobre as águas lembra povos, e a figura do anticristo, entrando com as nações atrás deste cavalo. E o próximo quadro que eu quero mostrar é a bandeira da Olimpíada, que foi hasteada de cabeça para baixo. Alguém diz, erraram, hastearam a bandeira de cabeça para baixo. É um erro ou é de propósito? Porque se for de propósito, significa, nós estamos dizendo que nós estamos ganhando a guerra. Porque, na verdade, a bandeira de cabeça para baixo é uma desonra ao país, aquilo que está recebendo. Por exemplo, se entrarem no Brasil e hastearem nossa bandeira de cabeça para baixo, estão dizendo ao nosso Brasil que eles venceram. Porque a bandeira que honra é a bandeira hasteada de maneira certa. A bandeira de cabeça para baixo, como foi hasteada, disseram, nós erramos. Quem errou? Quem mandou? Na verdade, quando o território é tomado pelo inimigo, pelo escárnio, pelo desprezo, você coloca a bandeira de cabeça para baixo. Diferente do cavalo branco que entrou, há uma passagem bíblica em Apocalipse 19:11, dizendo que há o nosso verdadeiro campeão. Se você abrir em Apocalipse 19:11, fala de Jesus Cristo como o nosso rei, o nosso homem do cavalo branco de verdade, porque esse cavalo branco que entrou é falso. O mundo vai tentar reconhecê-lo. Você vai começar a escutar muitas coisas falando sobre um governo que não é o de Cristo. É normal que o mundo marche para isso. Mas deixe-me dizer, a Bíblia fala em Apocalipse 19:11, e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o qual estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e a sua veste é salpicada de sangue. Este é o nosso cavaleiro vencedor, que é fiel e também verdadeiro. Mas estamos numa luta. Mas o mais polêmico, e vou passar rápido, por isso que não tenho intenção de ficar muito na história, foi a cena em que colocaram, eu não vou nem projetar isso, mas colocaram a ceia. E nessa ceia, eu estava olhando, tem várias pessoas do movimento LGBT e tudo mais, e eles, segundo eles tentaram, segundo alguns, né, tentaram fazer algumas coisas que dessem unidade para todo mundo. E aí alguns falaram, que eles estavam representando o deus Dionísio ou Baco. Mas para nós cristãos que olhamos isso no mundo todo, eles representaram a cena da ceia. Tem uma figura central, onde uma mulher, não um homem, está ali, e o nome dela é Bárbara Butt, e ela fala assim, este é o Jesus olímpico. Está nas suas anotações aí na internet. Então, na realidade, ela cria que estava representando alguma coisa que estava dando um outro ar ao Jesus que nós conhecemos. Isso é parecido com os que eles fazem nas nossas paradas aqui em São Paulo, quando eles usam a crucificação de Cristo. É tão interessante porque nós não podemos, por lei, falar nada que ofenda, mas eles podem ofender o cristianismo. É engraçado isso, porque o mundo está se levantando contra nós. Eu brinco que parece espinha, já viu espinha? Você vai espremendo até que vai para cima. Parece que o mundo está nos espremendo. Parece que tudo que nós defendemos como família, como ser honesto, como marido e mulher, crianças, nossos filhos, parece que tudo isso está sendo questionado. E é uma batalha. Talvez eles tenham muitas explicações para isso. Talvez. Mas a verdade
é que nós temos sido desafiados. E aí vem a grande colocação para nós. O mundo, eu não sei por que eles estão defendendo o islamismo e outras religiões, porque o islamismo é contra tudo isso que eles proclamam. Enquanto nós, como cristianismo, damos liberdade à pessoa ser o que ela quer ser, no islamismo as pessoas morrem. Se ela for para um lado errado, ela morre. Se ela for querer ser homossexual, alguma coisa, ela morre. Se tiver um adultério, algum problema, ela morre. Crianças perdem o braço porque roubam alguma coisa. E aí, mas está tudo bem, o mundo está indo, a França está perdendo. A França, hoje, ela está a um passo de ser islâmica. E era um país cristão. Ela está a um passo de ser islâmica. As mulheres que estão defendendo o feminismo lá não sabem direito ou não estão pensando direito o que elas vão ter depois se a França for islâmica. Muito bem, isso é com eles, mas é conosco também. E eu quero deixar isso bem claro, porque o que me faz pensar é que muita gente nesse mundo é como se estivesse sentado num galho, cortando o galho, só que o galho que eu estou cortando vai cair, e a pessoa não está percebendo isso. O mundo não está percebendo. E nós, como cristãos, temos que entender que nós vamos receber desafios em nossa vida. Deixe-me contar uma coisa para você. Eu tenho uma declaração a fazer. Veja, Deus é o Deus de bênção, mas Deus também olha o que estamos fazendo. Preste bem atenção, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 5, verso 1, o texto que nós lemos agora há pouco. 1 Samuel, capítulo 5, verso 1, diz: os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Verso 2, e meteram na casa de Dagom a arca de Deus e puseram junto de Dagom. Olhe para mim um pouquinho, a Bíblia fala que o exército de Deus perdeu a batalha e eles pegaram a arca de Deus, que era uma caixa maior do que essa, claro, e eles levaram junto ao Deus de Dagom. Naquela época, quando você ganhava uma batalha, você ganhava porque seu Deus é mais forte. E se você perdia uma batalha, você perdia porque o seu Deus é mais fraco. E Deus vai quebrar isso neste texto. Ele está dizendo para mim e para você, não é porque eu e você perdemos a batalha, é que Ele não está no controle do universo. Não é porque alguma coisa ruim acontece conosco, que somos limitados, é que Deus não está no controle de todas as coisas. A Bíblia fala que eles perderam a batalha, e eles pegaram a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e colocaram junto com o seu Deus Dagom. O Deus Dagom era tido como o pai dos deuses ali naquele grupo, nos filisteus. Dagom era o pai, muitos acham em alguns territórios, Baal é o filho, em alguns territórios, outros não. Então que Dagom, pai dos deuses, dos filisteus, estavam junto da arca, e quando eles colocaram a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, junto com Dagom, eles estavam dizendo: Dagom venceu, e a arca perdeu. Dagom é o rei, a arca perdeu. Só que no outro dia, quando eles abriram a porta, Dagom estava com o rosto caído no chão. Dagom tinha caído com a sua face no chão, diante da arca de Deus. Deus está dizendo: eu sou o vencedor. Eu sei que o mundo pode olhar para nós e dizer que nós somos cordeirinhos, Jesus isso, Jesus morreu na cruz, mas eu quero dizer para você que não há nenhuma força no universo que vence o nosso Deus. No outro dia, a Bíblia fala que eles levantaram o seu Deus. No outro dia, quando eles voltaram, o Deus Dagom tinha caído de novo, só que agora tinha quebrado o pescoço e tinha quebrado as mãos. Deus está dizendo para nós: pode o inferno todo se levantar, aleluia, eu sou Deus, Criador do céu e da terra, não há nenhum Deus que pode ser colocado diante de mim.
Dagon era o pai, Dagon era o chefe. Deus está dizendo aos filisteus: eu sou o chefe, eu sou o Senhor, e eu sou o Deus Todo-Poderoso. O meu povo perdeu uma batalha, o meu povo está sendo disciplinado por mim, porque eles pecaram, mas eu ainda estou sentado no trono da glória. Eu quero dizer para você, querido, que eu quero que você olhe o que a Bíblia fala, por exemplo, no Novo Testamento. Abra comigo em Atos 12, 21, por favor. Para aqueles que acham que Deus pode ser alvo de brincadeira, no Antigo Testamento era muito sério e no Novo Testamento não é. Eu quero mostrar para você 2 textos bíblicos que mostram que mesmo no Novo Testamento você tem que ter cuidado com aquilo que você fala e aquilo que você diz. Atos capítulo 12, verso 21, e no dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos numa época, no livro de Atos, que Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então, para muitos, o Deus do amor está reinando. E é verdade, o nosso Deus, o Deus do amor, está reinando. Mas tem limites. A nossa vida tem limites, o nosso dia a dia tem limites. Eu sei que muita gente acha que pode pecar, 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 pecar e pecar. E Deus não está nem aí. Não é verdade? Há muitas mortes que acontecem e a pessoa não percebeu. Tem pessoas que vivem em pleno adultério, a sua família nem sabe de nada, mas a sua família está morta. Ele está morto. Há muitos tipos de morte. Herodes, quando viu que as pessoas estavam glorificando a ele, não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus o feriu. Tome cuidado. Às vezes há muito tapinha nas costas que é uma armadilha. Você chega de uma grande vitória na sua vida e alguém diz: olha como você é incrível. Você diz: olha, eu quero dizer uma coisa. Eu sei o quanto o meu Deus é incrível. Eu só sou alguém que Deus usa. Quantas e quantas vezes glorifica o nosso nome e nós não merecemos aquilo. A glória pertence a Ele, Ele não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Este homem, Herodes, tinha perseguido a igreja. Este homem, Herodes, achou que ele era semideus ou Deus, e quando ele se colocou assim, Deus o feriu. Agora eu quero apresentar um outro trecho da Bíblia, para você não achar que é coisa de um texto só. Em Atos capítulo 5, verso de 1 em diante, diz: então perguntou Pedro a Ananias: como permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. Como assim você tenta mentir ao Espírito Santo? Olhe para mim, eu vou tentar resumir um pouco, nosso horário já avançou. A Bíblia fala que Ananias e Safira viram um homem chamado Barnabé vender um terreno lá, e parece que Barnabé ficou famoso. Vamos imaginar aqui que o Max é um homem rico, está com 10 terrenos lá, amém? 10, aleluia. Aí ele fala: rapaz, eu não quero todos os terrenos não, eu vou vender aqui uns 5 e vou ofertar na igreja. Como você pode dizer amém? Amém. Não, fala um amém melhor, irmão. Como você pode dizer amém? Amém. Aí, o irmãozinho aqui, senhor Bolsa, que eu não vou colocar ninguém aqui, senhor Bolsa, que está aqui no primeiro banco, o senhor Bolsa diz: rapaz, ô Max, todo mundo cumprimenta ele, todo mundo abraça ele, todo mundo gosta dele, todo mundo acha ele muito legal. Eu vou vender um terreno, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o terreno e eu vou guardar uma parte para mim e vou dizer que dei tudo, só para todo mundo vir me abraçar também, ficar famoso também.
ser querido também. E eles chegaram diante do altar de Deus. Veja bem, querido, preste atenção, há pecados e pecados. Há pecados que a consequência, se você ver na Bíblia, mas quando você chega, mas quando você chega diante de Deus e acha que você pode brincar, que você pode fazer, isso pode acontecer, tome cuidado. Sabe, tome cuidado de você vir ao altar de Deus e mentir. A Bíblia diz que ele chegou diante do altar de Deus e mentiu, dizendo: eu estou vendendo terreno, estou dando tudo isso para a igreja. E quando ele declarou, Pedro falou: mas por quê? Encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo. A propriedade não é sua? Você não quer vender, você pode dar metade, você pode dar só um pouquinho, você pode distribuir só 15%, ou 5%, ou 1%. A propriedade é sua, ninguém pediu para você vender. Agora você chegar diante do altar de Deus, achar que pode brincar. Eu lhe disse que ele caiu morto diante do Senhor naquele momento. E a sua esposa corroborou a palavra dele, dizendo: não, tudo bem. Ele fez isso mesmo, ele vendeu, deu tudo para a igreja. Pedro falou: quem levou seu marido vai levar você também. E os dois morreram. Amados, tome cuidado. Tome cuidado com a presença de Deus. Ela tanto te abençoa, mas ela coloca limites a nós. O ser humano tem limites. Quando alguém disse que o Titanic, tão famoso navio, disse: ninguém afunda esse navio, nem Deus. Dias depois estava lá, dentro do mar. E outros personagens, dizendo: eu faço pacto com quem for. Hoje estão mortos. Tenha cuidado com o que você abre sua boca. Tenha temor de Deus. O Deus que te abençoa é o Deus que tem o controle da sua vida. É só Ele fazer assim, ó, e você já foi, eu também. Nós somos pó. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o nosso dono, Ele é o único que reina no céu e na terra. Diante dEle, todo o inferno se prostra. Então tome cuidado. Não brinque com Deus. Quando eu vejo as pessoas chegando diante disso, eu vou terminar com essa palavra. Olhe para a mesa da ceia. O maior pacto da humanidade foi feito naquela ceia simples. Jesus pegou o pão, Jesus pegou o cálice, Jesus começou a dividir com os irmãos, Ele começou a falar da obra, da cruz e tudo mais. Isso aqui é o meu sangue. E você sabe por quê? Que não só as Olimpíadas, mas muita gente ri de Jesus, muita gente despreza Jesus. Sabe por quê, querido? É porque Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Sabe por que as pessoas tentam rir de nós? Porque não há nenhuma pessoa que dividiu a história. Só uma pessoa que dividiu a história. Nenhum ser humano, nem Maomé, nem Buda, nem Hare Krishna, nem ninguém pôde, nem Masaharu Taniguchi, nem ninguém, nenhum ser humano, nem ninguém pôde dividir antes e depois dele. Há um Senhor na história que dividiu. Quando ele nasceu, todos disseram: este é diferente, este é diferente, este é diferente. É antes dele, depois dele. Há um só Salvador no céu e na terra. Portanto, querido, muitos zombam do cristianismo. Muitos riem. Pega as paradas, pega São Paulo, pega a França. Mas um dia, todos nós compareceremos diante do Senhor. E como está você e Deus? Como está você e o Deus da aliança que nós vamos fazer agora, na ceia do Senhor? Ah, pastor, eu sou pecador. Todos nós, querido. Mas há uma diferença. Eu e você, como pecador, podemos ou não nos prostrar diante dEle. Essa noite, eu e você podemos ou não nos prostrar diante da cruz, nos render diante do pacto. E ao tomar a ceia, podemos dizer: eu quero continuar tendo um pacto contigo, Jesus. Eu sou pecador, a minha vida sem ti não pode nada. Mas, Senhor, eu me rendo ao teu evangelho, eu me rendo à tua proposta, aleluia. Eu me rendo ao meu Salvador. Eu sou pecador, mas tu és o Senhor da minha vida. Então não brinque com Deus.
Não pense que você pode vir num domingo, faltar 15. Não pense que você pode fazer a sua vida espiritual de qualquer maneira. Renda-se ao Salvador. Venha firme, busque o Senhor. Não pense que você pode fazer qualquer coisa com a tua vida. O bem e o mal são distintos. O bem é uma coisa e o mal é outra. Jesus e Satanás são distintos. O anticristo e o Cristo é distinto. Quando você olha o bem e o mal e as pessoas tentam equilibrar o bem e o mal, não é verdade. O bem e o mal não tem poder igual de força. Jesus é o único que se assenta no trono. O mal se prostra, o diabo se prostra, o mundo se prostrará diante de Jesus Cristo. Portanto, a presença de Deus produz bênção ou produz estrago. Produz bênção quando eu me rendo. Eu sou um pecador, você é um pecador. Mas nós nos rendemos e olhamos para a cruz de Senhor, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Como você pode olhar como aquele outro camarada da cruz que olhou e disse: por que o senhor não desce daqui? Por que o senhor não faz um sinal? Por que o senhor não sai da cruz e tira nós também? Aí Jesus, fico imaginando Jesus pensando, dizendo: é porque a minha grande vitória, ela está cravada na cruz do Calvário. A minha grande vitória está em ceiar com o meu povo. Porque a Bíblia diz, meu amado, olha que coisa linda, a Bíblia diz que um dia cearemos com Ele no reino dos céus. Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé, por favor. Feche os seus olhos, enquanto o pessoal está preparando a ceia. Feche seus olhos. Olha, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui na igreja. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Mas talvez tenham pessoas que chegaram aqui tão assustados. E você diz: Senhor, eu acho que hoje é o dia, pastor, eu tenho que me render ao Senhor. Eu não quero ficar em cima do muro. Eu não quero não ter Deus na minha vida. Feche os seus olhos, não olhe para ninguém. Não olhe para ninguém. É você e Deus, não olhe para ninguém não. É você e Deus. É você e Deus. Enquanto a luz está sendo apagada, feche os seus olhos. O pessoal está se preparando para o louvor. Mas feche seus olhos. Sabe, a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez essa noite seja uma noite em que você diz: Senhor, Senhor Jesus, eu quero me render a Ti, eu preciso de Ti. E se tem alguém aqui nessa noite que quer se render a Jesus, sente que essa noite é uma noite de rendição da sua parte. Eu queria que você levantasse a sua mão, quero orar por você, aonde você estiver. Levante a sua mão, fala: eu, pastor, eu sou essa pessoa, eu preciso me render. Levanta bem alto a sua mão, deixe-me ver. Deus abençoe ali atrás. Mais alguém? Levante a sua mão. Segunda pessoa: pastor, eu sou essa segunda pessoa, eu preciso me render ao Salvador. Eu tenho andado num caminho meio estranho, pastor, mas eu preciso me render. Mais alguém? Levante a sua mão. Glória a Deus. Segunda pessoa. Terceira pessoa: pastor, eu sou a terceira. Eu sinto mesmo que eu preciso me render, eu preciso parar de brincar com Deus. Eu preciso me render a Jesus. Levante a sua mão onde você estiver, a terceira pessoa. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Eu sou a terceira pessoa, pastor. Mais alguém? Eu vou pedir que algumas irmãs fiquem com aquela irmã ali atrás, alguns irmãos aqui. Pode nos ajudar, por favor, ficando com esse jovem. E nós vamos fazer uma oração de rendição aqui essa noite. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, diante desse mundo, eu me rendo a Jesus, o meu Senhor
o único Senhor e único Salvador. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador, já fiz muitas coisas erradas, mas nessa noite, diga forte, nessa noite, eu me rendo a Jesus de Nazaré. Eu me rendo ao Evangelho da graça, da salvação, que redime um pecador como eu, que salva um pecador como eu. Senhor Jesus, toma conta da minha vida, e tudo que não é de Deus, saia da minha vida. Tudo que não é de Deus, saia da minha história, em o nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.